Jesus, glória a Jesus, aleluia. Também quero saudar a amada igreja na paz gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. A razão da nossa existência, Jesus, a razão de nós nos reunirmos aqui. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Portanto, esse culto, Ele engrandece o nome daquele que é Senhor sobre todas as coisas, o nosso Senhor Jesus. Eu quero aproveitar a predisposição da amada igreja de pés, para que possa abrir comigo as vossas Bíblias no Evangelho de Marcos, o capítulo é o de número 9, verso do 14 em diante. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versos do 14 em diante. Nós vamos ler até o versículo de número 24, tendo como tema central o verso de número 23. Todos achamos, pode dizer amém? Amém? Está escrito assim: e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: quem é que discutis, ou o que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, arranja os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E disse-lhe Jesus: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. Você pode dizer amém? Amém. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero aproveitar que você está de pés e orar juntamente com você, já pedindo a compreensão, e mais uma vez que você coloque a sua vida, o seu coração, a sua alma, adicione amor, abra o seu coração, e de uma forma teológica, peço desculpa àqueles que de forma teológica se postaram ou vieram preparados para ouvir, porque na hermenêutica costuma-se ou se fazer um sermão ou uma palavra de narrativa, ou uma palavra explicativa, um sermão explicativo, mas eu gostaria hoje, irmãos, segundo o Santo Espírito tem proposto em meu coração, de tomar esse texto, mormente o verso 23, e Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E certamente o Senhor nosso Deus tem uma palavra para os nossos corações. Você crê e é possível, pode dizer amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pai de amor, eu quero te louvar mais uma vez, Senhor. Te agradecer pelo dom da vida, pela manhã que o Senhor nos permitiu ver e viver, a tarde que o Senhor nos permitiu atravessar, e a tua presença em cada um desses instantes. Senhor meu Deus, eu te agradeço pelo cair da noite. Já faz-se noite, Senhor, e nós te pedimos nesse momento que o Senhor não se vá, que o Senhor esteja conosco, e a despeito do que ouviram, do que falaram, do que creram, do que pensaram, do que arquitetaram, mas que o teu Santo Espírito, que é aquele que nos conduz à adoração, tome o primeiro lugar aqui nesta noite, e fale conosco através da tua palavra. Eu te agradeço em rever os meus irmãos, em estar na tua presença, meu Pai, e sentir a presença do teu Espírito Santo agindo dentro do meu coração,
Portanto, fala conosco, traze-nos a tua palavra e que ela faça sentido às nossas vidas, transformando a alma sequiosa, transformando a rocha, ó Pai querido, em água, fazendo transbordar e que o teu Santo Espírito encontre lugar para que os teus milagres ocorram e venha saturar o meu irmão e a minha irmã da tua presença. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento, bendizendo sempre o nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, quando nós olhamos para a palavra do Senhor nosso Deus, e eu quero dizer a cada um de vocês, que independentemente da época, independentemente da pessoa, independentemente da história ou da condição financeira, todos nós precisamos de um milagre. Pode ser que alguns de nós já tenhamos recebido um milagre em nossas vidas, mesmo que talvez o tenhamos esquecido, mas assim como o ar, assim como o sol nasce a cada manhã, mesmo que nós não vejamos uma nuvem ou um teto fechado, o deixe obscurecido da minha ou da sua visão, mas o sol sempre se levantará, e nós, em se falando de milagre, sempre careceríamos ou carecemos de um milagre em nossas vidas. Por que não dizer, pastor Sebastião, que estar aqui na presença do Senhor, para alguns de nós é um esforço muito grande, mas é um milagre ao mesmo tempo. Alguns chegaram talvez se arrastando a este lugar, sentindo dores, ou talvez no recôndito do seu pensamento, cheio de dúvidas, quimeras, perguntas, questionamentos dos mais diversos, cansaço, ou talvez uma desistência iminente. Mas na verdade, o Senhor nosso Deus, aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que eu ou você tenhamos como momento final, aquilo que eu ou você tenhamos como parâmetro final para as nossas vidas, para alguns, o dia de hoje, ou o instante que estamos vivendo, seja um muro diante da sua existência. Mas eu quero lhes dizer que o Senhor nosso Deus é especialista em agir e atuar milagres. Basta aquele que crê, esperar e confiar no Senhor, porque é pela fé que nós vivemos. O justo viverá da fé, e se ele recuar, diz o Senhor, a minha alma, o meu ser, aquilo que sou, a deidade, os céus, não se agradará dele ou dela. Portanto, nós vemos aqui, irmãos, eu não quero me ater à história desse jovem, mas gostaria que eu e você nos ativéssemos às nossas histórias, aquelas necessidades que nós tivemos, temos ou talvez ainda teremos. Digo eu, certamente teremos. Nós vivemos, irmãos, a vida do ser humano é um verdadeiro milagre. A medicina moderna não consegue, mormente nesse tempo que nós vivemos, e vivendo e lidando com o meio médico ou da enfermaria, nós vemos que sempre há uma dúvida. Alguém não sabe, ou repassa para outro, ou precisam fazer novos testes. Recentemente, depois de muito tempo, eu fui enviado, e a minha esposa, por um pedido dela, alguns anos sem passar pelo médico, ela pediu para que eu passasse por um médico. E eu fui ali no Dr. Daniel, e diante do que eu falei para ele, ele disse, o que você precisa? Eu falei, olha, na verdade, o Senhor tem me sustentado, Deus tem me sustentado. Ele disse, quanto tempo faz que você não passa por um médico? Eu falei, alguns anos. Ele disse, mas como, homem? Qual a sua idade? Quando eu disse a minha idade, ele falou, não pode um negócio desse. Mas dentro do meu coração, o Senhor falava, o Senhor, e eu não estou aqui estimulando a que homens principalmente, ou mulheres, deixem de passar ou ter um diagnóstico, um acompanhamento médico. Mas a verdade é que na maioria das vezes, muitas vezes, irmão Venegas, irmã Vânia e Arturo, nós vamos passando dia após dia, e tempo, e ouvindo, e trabalhando, e servindo ao Senhor e às pessoas, e muitas vezes a nossa própria família, e às vezes abrimos mão de nós mesmos, mas na verdade é que o Senhor falou naquele momento ao meu coração, quando ele assustou-se, ele ouviu, fez uma ausculta do coração, respiração, olhou para mim e falou, e o que você se queixa? Eu falei, olha, eu só quero saber o que tem de errado. Eu falei, mas não tem nada. Eu falei, a princípio pouquíssima coisa. Ele falou, mas não pode um negócio desse. E o Senhor dizia para mim, eu sou um Deus de milagres. Pode ser, e para alguém que está tudo bem,
não entenda o que eu estou aqui a dizer, mas para aqueles que aguardam do Senhor. Eu ouvi agora há pouco o Augusto falando, e jamais, irmãos, da mesma forma que quando você vê uma filmagem, um filme de um aniversário, de um casamento, de um culto até, você, meu amado irmão, que está através da internet, que estão trabalhando, pastor Jefferson, entre outros irmãos que estão trabalhando e não podem estar conosco hoje, mas você tem uma noção do que está acontecendo, mas você nunca saberá o que se está vivendo naquele momento. Mas você que está aqui, sabe o que nós estamos vivendo e o que nós estamos passando. Ao mesmo tempo que quem espera um milagre, quem está à espera de um milagre, e eu sei muito bem quantas vezes nós cronometrávamos o tempo de chamada, e não era de um centro de despacho que éramos chamados, não. Como bombeiro em São João da Boa Vista, nós atendíamos ao despacho, e algumas vezes na madrugada, eu estava no plantão, ouvia o telefone, acionava a sirene, as pessoas desciam, nós entrávamos na viatura, tudo cronometrado, e dava 5, 10, 7, uma cidade um pouco menor, 10 minutos no máximo estourado para chegar. Quando chegava, a pessoa dizia: faz 30 minutos que eu chamei você. Sabe por quê? Porque a espera dói, a espera altera, a espera mexe com o nosso ser, a espera muda a realidade. Mas eu quero dizer para você, não tema, porque o Deus de milagre está passando aqui nessa noite. Bendito seja o nome do Senhor. Tudo é possível ao que crê. Eu vou dizer de novo, tudo é possível ao que crê. Vou dizer outra vez, tudo é possível ao que crer. E é possível que hoje pessoas saiam de posse do seu milagre aqui, nessa noite, aqui neste lugar. Bendito seja o nome do Senhor. Nunca cheguei na presença do meu Senhor, como estou aqui hoje, para outra coisa senão glorificá-lo. Independentemente, Pinheiro, com todo respeito, se fosse você que estivesse pregando, se fosse Nicolas, se fosse Carlos, se fosse Marcos, quem quer que fosse, eu daria tudo só para dizer: eu sei quem tu és o Deus de milagre, tu és o Senhor, e quando a nossa fé está em ti, os milagres acontecem. Bendito seja o seu nome. A diferença e o problema é que pessoas escolhem os seus caminhos e muitas vezes deixam de receber os seus milagres. Eu quero trazer à memória dos meus irmãos muito rapidamente, porque Deus, quando nós lemos em Amós capítulo 3, verso 7, Ele diz que Deus não faz nada, vamos ler como é que está escrito lá, para que eu não cometa erro. Amós capítulo 3, verso 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma similar a nada, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Certamente, diz a palavra do Senhor. Você crê na palavra do Senhor? Mas você crê mesmo? Você crê que essa palavra que eu li é a palavra do Senhor? Então Ele manda te dizer, e aqui está um dos profetas dele, porque tem outro sentado aí. Certamente, diz o Senhor, Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. E eu digo a vocês que há milagre nessa noite a acontecer. Oxalá fosse o meu milagre. Deus sabe que eu ando à espera de um milagre, e eu sei que até o dia final o Senhor meu Deus terá um milagre novo para a minha vida. Sabe por quê? Porque eu creio nele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esse homem agora aqui, ele diz: Senhor, eu preciso de um milagre, o Senhor pode? E o Senhor Jesus diz para ele: você crê? Olha a pergunta do Senhor Jesus aqui em Marcos capítulo 9. E Jesus disse-lhe: se, irmãos, crer não é para qualquer um não.
Crer em Jesus, não. As pessoas acham mais fácil crer que vai ter um dia amanhã, sem saber se haverá. Vocês sabiam que pode não ter um dia de amanhã? Principalmente para nós. Vocês sabiam que nós, o mais jovem ao mais velho, podemos um problema de duodeno, um problema de acidente vascular cerebral, um problema de parada cardíaca, pode ceifar quaisquer um de nós que aqui estamos. Que é isso, pastor, que o senhor está dizendo? Não, estou dizendo o que é certo. O que pode acontecer, em algum momento, pode acontecer. Mas nós não queremos crer, na maioria das vezes. O homem se julga, o que dizer dos motoboys nas metrópoles, como é nossa cidade. Eles creem que jamais cairão, e a maioria deles cai. A maioria das pessoas creem, mesmo que de uma forma velada, que nunca morrerão. Mas elas irão morrer. Mas o que o Senhor Jesus disse, e Ele nunca, uma das suas promessas do Senhor nosso Deus, nunca caiu por terra. O que Ele falou, e Ele vai voltar, e segura essa palavra contigo aí, a grande maioria está esquecido. Então, voltando à palavra, o Senhor pergunta àquele homem: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Se eu perguntasse aqui, você crê nessa palavra? Alguns, ou a grande maioria dizia creio. Mas eu vou fazer a pergunta diferente, como Jesus: se tu podes crer nesse milagre que você pensou aí, sabe esse milagre que você pensou? Sabe esse pedido que você faz? Você às vezes faz um pedido, você ora, mas tu podes crer. Há força no teu coração para crer. Aleluia. Eu vou dizer o seguinte: quem crê de verdade já responde dessa forma aqui: eu creio, Senhor. Aí eu pergunto para você: você crê? Nem todos responderam, porque nem todos podem crer. É a verdade crua e nua daqueles que servem por servir, que vêm ao culto por cultuar, e muitas vezes se valem de um aleluia, de um glória de outro. Mas aqueles que querem e podem, creem, louvam, adoram, engrandecem, cantam, salmodiam, saltam, choram, falam em línguas estranhas, entram no trono de Deus, e o Senhor nosso Deus fala contigo, e a vida eterna vai te envolvendo, e em breve você vai chegar e pisar as regiões celestiais. Crer não é para qualquer um, aleluia. Eu vou dizer uma verdade para vocês como profeta do Senhor, porque essa madrugada o Senhor falou comigo. Como é que o Senhor falou contigo, pastor? Não interessa, por que você não procura? Mas eu posso dizer, o Senhor me levantou. Eu vou dizer só para talvez você imitar. Quando Deus nos levanta pela madrugada, quando está tudo bem, quando não é que você comeu muito, quando não encheu a barriga de muita comida, quando não foi muito churrasco, quando você não abusou, quando você levanta e não entende, quando você levantar, por que eu levantei? Ei, aprenda a ouvir o teu Senhor. É Ele dizendo: ei, vem ter um momento comigo. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor falou ao meu coração: falta fé na terra, e eu quero operar. Aleluia. O nosso Deus não falha. Se prepara, esteja preparado, porque a qualquer momento o milagre pode acontecer. Eu vou colocar 2 exemplos, recordando o que eu falei recentemente. 2 enfermos, 2 paralíticos. Um no tanque de Betesda e outro no tanque em Cafarnaum. Um no tanque de Betesda e outro em Cafarnaum. No tanque de Betesda, ele esperava um milagre, mas não podia crer. Você já pensou nisso? Hein, Gideão? Não, Senhor, eu vou para a igreja, eu vou para o tanque,
para receber um milagre. Eu vou para a igreja, porque quando se reúne, está escrito. Alguém diz, não, em casa funciona. E a Bíblia diz que não é bem assim. Porque se você pode congregar, não abra mão da tua congregação. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Mas eu posso fazer isso em casa. Foi assim que começou a igreja? É assim que o Evangelho nos ensina? Ou é na presença do Senhor? Mas a verdade é que aquele homem foi ao tanque de Betesda. E eu imagino a dificuldade para ele chegar lá. Eu acredito que por ser o tanque de Betesda, não havia vaga para PNE, não havia vaga para necessidades especiais. Não havia alguém que o recebesse. Mas ele foi mesmo assim. Ele não desistiu de ir ao lugar da entrega, mas ele não estava preparado para a entrega. Ei, em nome de Jesus, e me compunge o coração, de verdade, irmãos, de verdade, porque é verdade. Hoje aqui, eu sinto que alguns vieram à casa de milagres, mas sabem que acontece milagre, mas já viram acontecer milagre, sabe que o Deus de milagre não mudou, mas não estão preparados para receber o milagre. E lá no tanque de Betesda, Jesus chegou e perguntou, queres ficação? Ah, Senhor, toda vez que as águas são agitadas, eram assim que criam, a fé deles levava a isso, que as águas são movimentadas, não tem ninguém que me joga no tanque, pula outro antes de mim. E ele não sabia que o Senhor da cura, que o dono dos céus, que o dono do cosmos, o dono do universo, o dono do tanque, o dono da vida dele, estava ali presente. Por causa do quê? Porque quem reclama não tem condições de estar ao lado de um ser que merece louvor e adoração e recebe louvor e adoração todos os dias, dia e noite, 24 horas, cujo Deus recebe louvor dizendo santo, 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 santo é o Senhor Jeová dos exércitos. O próprio Deus estava ali. Jesus disse para ele, você quer ficação? Eu estou aqui, rapaz. Ao mesmo tempo, ele recebeu a cura. Ele não sabia. Foi sem esperar, ora sem ter certeza, pede sem crer. Mas eu quero lembrar mais uma vez vocês aqui, ei, não se desespere. O profeta nessa noite está somente lembrando que o Deus de milagre quer fazer milagre nessa noite. Às vezes não interessa quem é você, como chegou aqui, a tua falta de fé, o teu erro, o teu ceticismo. O que interessa é que o Deus de milagre está aqui. Você pode crer? Isso é sério. Você pode crer? Se creres, verás a glória de Deus. O paralítico de Cafarnaum, alguém leva ele por cima de um telhado de telha e desce ele diante do Senhor, incomodando ao Senhor que não estava na reta. Vamos dizer humanamente falando, não era dia. Ele não foi chamado para estar ali. Mas quando, irmãos, nós temos pessoas que muitas vezes nos levam, e vale a pena, viu, Edson, andar ao lado de pessoas. Eu dizia hoje para um casal, caminhe ao lado de pessoas que te conduzem ao caminho melhor. E eu tenho dito isso constantemente, disse ontem à juventude aqui na mesa redonda, dizendo às nossas jovens, aos nossos jovens, para levantarem escudos contra esse mundo e caminharem ao lado de pessoas que valem a pena, e pensar no Senhor Jesus, e não abrir mão, e não se misturar a esse mundo, e não se conformar a esse mundo, porque o Senhor nosso Deus, Ele levanta pessoas como anjos para caminharem ao nosso lado. Ei, não larga o teu anjo, não larga o que o Senhor colocou ao teu lado. Ei, abre os teus olhos, levanta o olhar para cima, e como os jovens fizeram ontem, reconheça quem o Senhor tem colocado ao teu lado para te fazer vencedor. Desceu aquele enfermo, ele não disse uma palavra. Às vezes nós não temos palavras, e eu sei que hoje aqui alguém chegou nesse lugar porque outros lhe convidaram,
outra pessoa lhe trouxe. E eu quero dizer para você, talvez você nem tenha vindo preparado, mas eu quero dizer para você, o Deus de milagre tem um milagre para você também. Bendito seja o nome do Senhor. Havia uma música antiga do grupo 4x1, se não me falha a memória. Ele dizia: nem sempre se sabe a história de um milagre. E ele diz, só para os irmãos puxarem na mente: nem sempre se sabe a história de um milagre. Quem poderia imaginar que um menino ia ajudar a alimentar uma multidão? Só trazendo a sua memória. Nós vemos essa verdade no Evangelho de João, no capítulo 6, se não me engano, verso 8 em diante. O menino está no meio de uma relva, e é por isso, mais uma vez, que eu digo, não deixa de ir aonde Jesus está, aonde os filhos de Deus se reúnem, porque de repente, há um milagre para você, e de repente, você pode fazer parte desse milagre. Sabia disso? Há algo de Deus sendo dito aqui nessa noite, muito forte, é forte demais. Há um calor sobrenatural aqui nesse lugar. O Senhor está falando. Se fosse buscar, naquele louvor, aqueles irmãos cantam que, quem poderia imaginar? Talvez a mãe do menino disse: olha, pega aqui esses 5 pães, esses 2 peixes, leva para você comer. Mas não sabia que aquilo que era seu iria se repartir por multidões. Oh, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. O pouco diante de Deus é muito quando se caminha com Deus de milagres, e Ele está aqui. Jesus está aqui nesse lugar. O Nazareno passa por esse lugar mais uma vez. Louvado seja o nome do Senhor. Quando chega a hora da fome, quem tem pouco tem muito. Quem sabe, para alguns diria: o que é que esse menino tem? O que é que significa isso, como os discípulos disseram, para tão grande multidão? E o Senhor manda dizer-te: alguém tem dito, e por que não dizer? Talvez a sua própria consciência, já deturpada, entenebrecida, pela negrura que o adversário tem feito navegar sobre a terra. E você tem ouvido vozes dizendo: quem sou eu? Quem é ele? Quem é aquela menina? O que ela pensa que é? Como subiu ali? Eu tenho mais, eu posso mais. O que ele tem? O que Nicolas tem? O que Jamaira tem? O que Ricardo tem? Eu vou te dizer: nós temos o Senhor do milagre. Não adianta ser discípulo e julgar. Não adianta ser discípulo e não ser cheio do Espírito Santo do Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas aqueles que têm, têm. Quem não tem, peça a Deus que Ele dá e não lança em rosto. Eu poderia, irmãos, e vou fazê-lo, outra vez apelando para que vocês hoje me desculpem e me perdoem, deixem à parte a hermenêutica e não me corrijam, pelo amor de Deus, porque o que eu disser, estou dizendo pela força do Senhor e Espírito Santo. Pastor Severino Pedro, que já dorme no Senhor, uma determinada feita, ele saiu de uma reunião de escola bíblica dominical. E como é bom quem participa da escola bíblica dominical, porque não sabe o que vai acontecer no dia. Como é bom se encher de Jesus desde amanhã. Como é bom ler um texto bíblico, Zé Carlos, pela manhã. Como é bom você ler um trecho da palavra do Senhor e se encantar com Ele o dia todo, porque Ele, como uma fonte de água viva,
Ele vai fazer saltar do teu coração, na tua mente, palavras de Deus, direcionamento do Senhor Deus. Como é bom viver orientado pelo Senhor Deus. O pastor Severino Pedro, ele passou no supermercado Sonda. Eu morei perto daquele supermercado, na época que meu pai era vivo. Eu, Marta, próximo ali, a Guapira. E ele, saindo da escola bíblica dominical, ele passou naquele supermercado, que ele morava naquela região. E ele foi comprar, ele cita isso num dos seus livros. Então, se eu não citar ipsis literis, não julgue não. Põe amor na palavra do pastor. E aprenda o que o Senhor, o Espírito Santo está querendo te dizer. Porque se ele disser somente uma palavra, e você crê, o seu servo sarará. O teu milagre vai chegar, em nome de Jesus. E ele disse que chegou ali e comprou algumas necessidades para fazer o almoço da casa. Ele estava com a sua esposa, não lembro que carro era. Na verdade, comprou algumas garrafas de Coca-Cola. E a Coca-Cola naquela época era in vitro, né? No vidro, de vidro. Era no vidro, não era como é hoje, PET. E na hora de subir no carro, a sua esposa, uma das sacolinhas furou. E a Coca-Cola escapou e estourou no chão. E foi caco de vidro para todo lado. E um daqueles cacos de vidro acertou na região da femoral da nossa irmã. E começou a jorrar sangue naquele momento. Eu quero dizer para você que ele chegou ali, segundo as suas palavras, ele não orou por um milagre. Ele não espera um milagre. Talvez ele estivesse como aquele homem em Cafarnaum, sendo levado. E o Senhor nosso Deus, ele tem um milagre. E quem sabe está tão pertinho de você, ou vai acontecer amanhã, se é que não aconteceu hoje. E você precisa tomar posse desse milagre na sua vida e crer. Quando aquele sangue começou a jorrar, ele se desesperou e tentou fazer um tamponamento. E ele não sabia o que fazer. Dirige ou faz a pressão na ferida aberta, sangue jorrando. E eu sei como é que é. Aquilo lança longe, chega a dar 3 metros, esguichando. E ele não sabia o que fazer, mas naquele momento tem um hino, e eu canto sempre ele, um corinho que diz: quem tem Jesus tem tudo. Você já sabe. Quem tem Jesus tem o dono do milagre. Ele gritou: Jesus me socorre. Naquele momento, um moço, o carro ao seu lado, abriu a porta e disse: eu vou lhe auxiliar, entre no meu carro. E ele entrou. E ele colocou a mão e disse: pode dirigir, vá até o hospital tal, me esqueça o nome agora. E ele colocou a mão e o sangue parou. E o irmão começou a dirigir, e já no seu coração pensando: e os semáforos? Muito semáforo ou sinal. Mas toda vez que ele chegava no semáforo, o semáforo abria. Chegava no outro semáforo, abria. Chegava no outro, abria. Abria, abria, abria. Isso é para quem crê. E quem não crê, ouça, não estou nem aí. Daqui a pouco ele chegou. Isso está registrado no hospital. Quando chegou no hospital, ele desceu. E aquele homem tomou a sua esposa nos braços. E o pastor Severino Pedro do lado. E entrando com a esposa dele do lado, o pessoal ia abrindo a porta. Aqui doutor, aqui doutor, aqui doutor. E foi. Daqui a pouco ele chegou ali, pediu o material, fez sutura, disse: está tudo certo. E saiu. Quando ele saiu, o irmão ficou ali. A enfermeira: olha, como é que foi isso? Olha, foi assim, assim, assim. Aí ela disse: o senhor deu sorte, hein, em encontrar esse médico. Como que é mesmo o nome dele? Eu não sei. Você não sabe? Não. E a senhora também não sabe? Não sei. E ninguém sabia mais. Milagre. Entrou como médico e ninguém sabia o nome do médico. Agiu como médico, mas ninguém tinha conhecimento do médico. Eu quero dizer que o Deus de milagre nos socorre na hora da necessidade. Aleluia! O tempo passou, mas Ele é o mesmo. Esse Deus de milagre agiu com Pedro. Tiago estava morto. O comando de Roma e de Israel
achou bom e queria matar mais um. Você já sabe, em Atos 12. Ali está Pedro, um homem que era amigo do dono de tudo. Porque Jesus, aquele que eles mataram, escapou, ressuscitou e apareceu vivo para muitos. E um servo dele tem que tomar tanto cuidado quanto ele. Não é assim? Porque quem é servo de Jesus deve ser tratado como habitante dos céus. Porque daqui a pouco nós vamos morar lá. Não maltrate um servo de Deus. Não maltrate uma serva de Deus. Porque ele ou ela tem herança. Agora, Herodes prendera. Vamos matar ele no dia seguinte. A dor e a angústia faz a pessoa esmorecer. E ali estava Pedro dormindo na prisão. 4 quaternos de soldado. 4 equipes de 4. Enquanto 2 ficam do lado dele, 2 ficam na saída, os outros dormem. Para ninguém pregar o olho. Quando um estiver cansando, porque você bem sabe, a divisão da vigília em 24 horas por 4 vai dar no máximo aí 6 horas para cada um, se não me falha a memória. E isso intercalado. Quando um cansava, o outro entrava. Então significa que haviam 4 soldados acordados. Mas, às vezes, o Senhor nosso Deus, Ele ouve o canto de Paulo e Silas na prisão. Mas não interessa se você está cantando, se tem força para cantar, se não tem mais força para cantar, se está arrebentado, se está cansado, se está dormindo. O mesmo Deus de Paulo e Silas é o Deus de Pedro. O Deus do pastor Severino Pedro é o teu, é o meu. Ele é Senhor, Ele não muda e Ele está aqui. Então, igreja do século 21, se eu fosse você, o glorificaria como no século 20, 19 e no 0, e diria: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Então abriria a minha boca com salmos e hinos para engrandecer o nome do Deus de milagres. Pedro dorme, o anjo entra, porque está escrito que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Você teme ao Senhor? Se tu podes, verás a glória de Deus. Se tu podes, tudo é possível ao que crê. Quem sabe é hoje. A questão é tempo. Às vezes é tempo de nascer, às vezes é tempo de morrer, às vezes é tempo de chorar, mas às vezes é tempo de sorrir. Então eu diria para você: você sabe do tempo? Então enquanto não sabe, esteja preparado, porque o teu milagre pode estar logo aí. O anjo toca Pedro e diz: levanta, põe o teu sapato e vem. E ele passa meio que você já conhece a passagem, meio como se estivesse dormindo. 1 soldado, 2 soldados, 3 soldados, 4 soldados, e sai andando. Daqui a pouco está na rua e vai, chega em casa. Até quem estava orando, e talvez orando, mas não podia crer, ele bate na porta. Aí a menina vem e diz: olha, Pedro está aí na porta chamando. A gente está orando por ele, mas ele já chegou. Mas quem não está esperando, quem não está pronto para o milagre, diz: você está louca, como é que pode um negócio desse? Então eu quero dizer para você: se você crê, se você pode, se está fervente, se a tua fé ainda está viva, se você ainda é crente, o teu milagre pode estar em iminência. Então se prepara para recebê-lo. Bendito seja o nome do Senhor. Mas talvez alguém diga: ah, pastor, o senhor está falando aí de Pedro, coisa do passado. Ou quem sabe, o senhor disse aí no primeiro, o pastor Severino Pedro, ele já até dorme no Senhor. Eu vou dizer para você, irmão, Deus faz umas coisas que a gente não espera. Minha querida Rosa, Deus faz isso. E eu vou lembrar o que nós já sabemos. No dia mais importante das nossas vidas, em Pirassununga, 20 de dezembro do ano de 1986, no período da manhã, enquanto fomos à cidade, fomos levados pelos convivas, pelos nossos parentes, irmãos e amigos, até o cartório daquela cidade. E ali assinamos o termo de casamento, e que esse ano vai fazer 40 anos. Saindo dali, acabamos de assinar, as fotografias foram feitas,
A cidade fica a alguns quilômetros de onde é o local onde nós iríamos almoçar com a família. Acontece que enquanto fotografávamos ali, um vai embora, o outro vai embora, o outro vai embora, os irmãos vão embora, os amigos vão embora, nossos tios foram embora, nossos pais foram embora, os convidados foram embora, e daqui a pouco estava somente eu e Rosa. Ela toda arrumada, de sapato, imagina uma mulher desse tamanho, bonita, arrumada, e eu, um camaradinha malemar, mal arrumado também, mas de sapato, e saíram os dois, sol comendo, sol trincando, estávamos sozinhos. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque pode ser que no dia que nós mais esperávamos amigos e pessoas ao nosso lado, pode ser que eles faltem. Mas vou dizer para você, estava ali o mestre do milagre, que nos conduziria até agora. E mesmo quando as pessoas se vão, e quando nos deixam, Ele é Senhor e sempre está conosco. Ele é o Senhor que supre, Ele é o Senhor que te vê. Nós subimos, descemos aquela rua, atravessamos a cidade, subimos uma subidona, suado, daqui a pouco chega lá, mas onde vocês estavam? No lugar onde fomos deixados. Muitas vezes isso é necessário que você saiba. O Deus de milagre, Ele não precisa de outra pessoa para agir o seu milagre. A verdade é que talvez o que começou tórrido, o que começou sôfrego, o que começou falto, nós não tínhamos carro. Eu me lembro que nós fomos à lua de mel, fomos levados pelo meu pai é o seu filho, o meu, né? Meu pai, e voltamos de ônibus em 2 etapas, para numa rodoviária, depois para noutra. Parecia que tudo estava quebrado. Muita gente talvez não sabe o que eu estou falando, trazendo as malinhas. E ainda quando chegamos em casa, demorou uma semana depois de uma chuva, no cômodo de cozinha onde nós morávamos, tudo novo que havíamos ganhado. A parede molhou, escorreu água, perdeu tudo que era de novo, perdeu guarda-roupa, aqueles móveis com aquele cheiro de mofado. E eu imagino, irmãos, aquela angústia, o Senhor olhando para nós, dizendo: eu sou o Deus de milagre. Você não sabe o final dessa história, você não sabe onde eu vou te levar, você não sabe o lugar que tu vai morar. E eu quero transmitir para você, você não tem ideia, você não sabe ainda o Deus que cuida de você, o Deus que anda com você, para onde Ele vai te levar. Vai ser um dia de glória. Ei, se o mofo ainda está na vida, se a dor ainda persiste, levanta a cabeça. Como disse Augusto aqui, talvez você não tenha dado valor, mas quem passou a dor sabe. Eu quero dizer para você, Ele supre, Ele está com você. E quando você parecer que não vai conseguir mais, Ele te toma e te leva com as asas da alva. É promessa do Senhor, porque o Deus de milagre cuida de nós. Eu posso dizer que o Deus de milagres, Ele faz algumas coisas. Você sabe o que é milagre, né? Eu estou falando milagre aqui, e talvez alguém não saiba o que é milagre. Pode ser que tenha algum novato, ou dos nossos jovens, não saiba o que é milagre. Milagre é quando alguma coisa não tem, naturalmente, ela não tem como acontecer. Tem que ter uma intervenção divina. Eu vi um milagre, alguns milagres, nesse último final de semana. Nós estávamos numa escalada de chuvas, e eu observei no dia do casamento de uma das nossas jovens, não sei se está na Lua de Mel ainda, se está em Mato Grosso, não sei, é a Isabelle. Mas eu orava assim: Senhor, ela te louva. Eu não caminho com ela, mas o Senhor caminha. Senhor, aquele lugar que eu conheço, Mairiporã, irmãos, né, Edson, a gente conhece, né? Aquilo gosta de chuva, não gosta? Ali tem chuva, irmão. Tem. É bonito, mas chove. Mas vou dizer para você, quando você crê no Deus de milagre, parece que a luz dele se acende ao teu redor. Não interessa quem quer que esteja por perto. Não interessa se tem um doido lá no Supremo Tribunal. Não interessa se tem um desprovido de ideia comandando a nação. Não interessa quem é prefeito da cidade. Ele age um milagre a teu favor. Só não amaldiçoe, mas diga: Senhor, eu te agradeço. E quando chegar na casa dele, no átrio dele, larga a mão de ser bobo, irmão. Glorifica Ele. Porque Ele recebe. E eu vi ali, irmãos, algumas coisas. Eu vou citar somente 2 delas, ou 3, vamos 3. Não, 3, vamos ficar em 3. Senão alguém vai dizer:
Só aquele dia começou. Esse dia de todos de chuva, e depois continuaria naquele dia sol. Mas quando foi chegando perto, aí começou aquilo: sol entre nuvens. É só para testar a fé do cristão. Aí você vai chegando: Senhor, eu estou aqui. A tua filha também. Não é por nada não, Senhor. Eu estou ficando velho, e velho não pode tomar chuva. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu estou aqui. Aí o Senhor vai mudando o prisma. Eu estou meio que de forma jocosa, parece que eu estou brincando, mas eu não estou não. Porque o Espírito Santo de Deus me adoça a boca, me tempera os dias e pavimenta a estrada de minha vida. E Ele quer pavimentar a tua também, com milagres diários. Talvez não um só que você espera, mas Ele vai te dando milagres e milagres, milagres e milagres, até que você chegue nesse milagre que eu estou aqui por Ele e para Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Aí eu vejo, irmãos, daqui a pouco, vi até o pai que está hoje por aqui, preocupado, e eu olhando ali, sentei e falei: Jesus, não leve em conta nenhuma preocupação hoje, só te mostra quem tu és Senhor. Não leve em conta línguas ou ódio, outra vez, quem não queira, porque nós vivemos cercados disso, querido. Irmã Clotilde, tem pessoas que gostam de nós, outras nos odeiam. Algumas gostavam da gente ontem, mas hoje já não gostam mais. Vou fazer o quê? Mas Ele não muda. Ele te amou antes que você nascesse. Ele te chamou. E alguns de nós nos deu as nações por profeta. Então eu vi ali, irmão, daqui a pouco, eu estava olhando, meio que enebrecido, e o tempo passando. E o tempo passando, daqui a pouco começou a baixar. Eu falei: negócio vai complicar aqui. Aí desce, entra um, entra outro, e a gente firme ali. E de frente, ali está, fechou-se as cortinas, onde ela ia entrar. E de frente, um vale e um val logo abaixo. Eu falei: Senhor, o Senhor está aqui. E eu senti a presença do Senhor ali. E a prova da presença do Senhor é que quando abriu aquela cortina, o sol levantou-se como um holofote e mirou ali, só para a entrada. Depois virou outra vez, deu aquela semi-desaparecida. E eu somente, sabe por quê, irmão? Quem atenta para o milagre, vê o milagre. Quem não atenta, pensa que é normal. E eu vou dizer para você: você está aqui, é normal? Essa cara feia, esse homem encrenqueiro, essa mulher briguenta, esse não sabe nada pensando que sabe? Não, você é um milagre do Senhor. Eu vejo milagres. Daqui a pouco, no momento lá, eu olhei para cima, as meninas entrando, fazer uma homenagem à irmã Terezinha com a bexiga em forma de coração. Eu falei: prendeu aqui no meio. Para Jesus, deixa frustrar não. Aí a bexiga é solta, desvia do primeiro galho, desvia do segundo, do terceiro, e vai embora. E eu falei: mas Senhor, o Senhor é divertido. O nosso Deus opera milagres. Segura a chuva, traz a chuva. Na seca, Ele faz o seu servo derramar a água que tem no altar, porque tudo é dele, é para Ele. A viúva que está para morrer, só com um pouquinho de farinha e azeite, ele pede o azeite, ele pede a farinha, dá para o profeta, porque Deus revela para o profeta, e o profeta diz que não vai faltar, então creia. Ela fez o bolo, comeu, não faltou, e eu estou dizendo para você, para quem creia, humilde, o Senhor tem um milagre para a tua vida, e nessa noite, start está acontecendo, porque Deus não é homem e nem filho do homem, para que minta, tampouco se arrepender. Bendito seja o nome do nosso Senhor. Mas eu vou concluir já. O Deus de milagre está vivo, viu? Você crê nisso? E se eu disser para você que Ele está aqui, você acredita? E na presença dEle, o que é que a gente faz? O que é que a gente faz? Aleluia. Glória a Jesus.
É para isso que eu vim aqui, para ouvir esse barulho. Ó, olha lá. Ó, glória a Jesus. Aleluia. Algo diferente de Deus singrando esse lugar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Há um depurar do Senhor Espírito Santo. Oxalá fosse para todos. Bendizei ao Senhor, dizia aqui a minha antecessora Marcele abrindo o culto. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Muitos já não vêm à casa do Senhor para louvar, vêm só para ver. Alguns para provar. Mas eu vou dizer para vocês aqui, eu vim para louvar o Senhor. Aleluia. E a minha vontade, irmãos, que vontade de cantar que eu dou. Sabe, vontade de cantar com 2, 3 vozes assim, abrindo, louvando a Deus. Sabe por quê? Porque Ele está nesse lugar, bendito seja o nome do Senhor. Mas deixa eu encerrar aqui. 1 Coríntios capítulo 15, verso 52. Eu não vou ler. Mas está escrito um grande milagre. Tem milagre, irmã Neuzeli? Tem milagre, irmã Marlene? Que ele acontece na vida da gente. A senhora é um milagre. A senhora é um milagre. Eu conversei com o Geilson essa semana. E eu ouvindo a sua voz. E eu dizendo para mim até a ponto de sair, né? Eu falei, que milagre. Não interessa se a voz está baixa, não interessa como é que está, mas nós somos um milagre. Vê a minha irmã ali com 80 e quantos? 90 aí? 97 anos, na casa do Senhor sentada. E louva também. É milagre, é milagre, é milagre. Paulo, que dor ali na quinta-feira, hein? Até chegar em casa, doeu, né? Cadê a dor agora? Quem é que comanda a vida? Não é Ele? Milagre? Milagre. Glória a Jesus. Aleluia. Vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. O Deus de milagre se apresenta. Aleluia. Para mudar histórias com milagre. Mas o maior milagre, o que me embala, não é milagre de algo que acontece hoje e pode amanhã não acontecer mais. Não é uma doença que é curada hoje e amanhã, como todos nós, a pessoa vai falecer. Mas o milagre, Coríntios 15 e 52, vai acontecer numa hora dessa. E você esteja preparado. Porque num momento, num abrir e fechar de olhos, aleluia, não vai ter mais trombeta, é a última, ela vai soar. E o milagre vai acontecer. Se eu sou o problema, eu serei transformado. Se o problema estava em você, você será transformado. E nós seremos transformados de corruptíveis para incorruptíveis. Os mortos ressuscitarão. A igreja vai subir. Uma bagunça vai acontecer no mundo. Ninguém vai entender nada. Porque os que creem subiram. Só ficou quem duvida. Esse dia está chegando. O milagre vai acontecer. Os jornais vão noticiar de um lado para outro, mas nós subiremos com o Senhor. E aquilo que o teu ouvido nunca ouviu, que os teus olhos nunca enxergou e nunca subiu ao teu coração, você vai encontrar diante dos seus olhos.
os teus ouvidos vão ouvir, aleluia, e o teu coração vai sentir, porque já as primeiras coisas são passadas, e estaremos para sempre com o Senhor. Se isso toca o teu coração, o Deus de milagre ainda habita dentro de você, e Ele está agindo milagre. E eu te convido, se você puder ficar de pé por um instante e adorar o nome dEle, e cantar um cântico novo ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia, glória a Jesus. Eu vou orar, irmãos. Quem sabe, eu na verdade não há nem o que esconder. O milagre nesta terra que eu quereria hoje era que lá onde está o Lorenzo se levantasse, nem que fosse por um tempo, só para testificar de quem é o nosso Senhor. Porque tem gente que pensa que eu ou mais alguém vai deixar de crer em milagre porque ele está deitado. Mas eu quero dizer para você, o Deus de Lorenzo, o meu Deus, o teu Deus está vivo. E se eu não brincar com esse garoto aqui, nós vamos correr nas mansões celestiais. Não há milagre maior do que ter transformado a vida e a alma pela presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Leque, enquanto eu oro aqui, faz tempo que você não canta, e eu vou declarar mais uma vez, irmãos, com a alma, que eu tenho um pacto com Deus. Você tem um pacto com Ele? Com um Deus de milagre? A minha esposa, eu tenho um pacto passageiro com ela aqui. Os meus filhos chegaram e vão. As pessoas, vocês que eu conheço, eu não sei quanto tempo nós vamos estar juntos, mas Ele é todo dia. Sabe que é todo dia e madrugada. E a sua presença faz tão bem. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou orar para você. Pensa no milagre. Se você pode, crê. Senhor, aqui está a tua igreja, o teu povo, Senhor. O Senhor bem sabe que as palavras que eu disse aqui não são apenas minhas palavras. Eu só repeti o que está escrito, Senhor. E foi o Senhor quem disse que se nós podemos crer, nós veríamos a tua glória e o milagre do Senhor. Meu Deus, Senhor, diante do quadro que estamos vivendo, tanto nessa cidade, quanto no estado, no nosso país, o mundo está agitado, Senhor. Mas cada vez que ele se agita, eu me lembro que o Senhor avisou que eles fizeram sinais para o arrebatamento. Ó Deus, que nós estejamos preparados, não apenas para receber um milagre, aquele milagre que o meu irmão e minha irmã busca e quer. E o Senhor sabe, o Senhor tem, o Senhor é dono de tudo. O Senhor é dono de tudo. Jesus, eu não quero multiplicar palavras, mas o Senhor sabe que deseja o meu coração, eu que desejo o coração da minha irmã, do meu irmão. E o Senhor pode dar, o Senhor é Pai. E o Senhor sabe o tempo que nós estamos preparados para receber. E aquele que não é criança, aquela que não é criança, que já está maduro, que receba em nome do Senhor Jesus. Então eu declaro, segundo a tua palavra, sobre estas vidas, recebam o seu milagre. Busquem o seu milagre. Corram a Jesus. Levantem pensando no milagre. Deitem pensando no milagre. Acordem olhando o milagre. Vivam o milagre. Uma hora dessa vocês vão estar tocando o seu milagre, meu irmão e minha irmã, em nome do Senhor Jesus. E eu declaro a ti, Senhor, que as nossas vidas são tuas. Se há alguém aqui que não pertence ao Senhor ainda, que fugiu, que está parado, que está fraco, Senhor, levanta esse homem e essa mulher, põe de volta no lugar dele ou dela, meu Deus, porque em breve o milagre maior vai acontecer, a última trombeta vai tocar e nós subiremos, porque eu sinto o gosto doce, os teus passos, a tua presença conosco. Nós renovamos os nossos votos contigo, ó Deus. Receba esse louvor, essa adoração.
Receba, Senhor, a tua igreja na tua presença, nesta noite, neste lugar, para glorificar o teu nome, em nome de Jesus. Se você pode cantar, engrandeça o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Oh, como é bom cantar! Aleluia! Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Aleluia! Isso é pacto. Pois meu fôlego é tua vida. E nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz. É mais doce do que o mel. O mundo é a cova Que me tira desta cova. Este culto é um pedaço do céu E me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Toda ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há Não sai do lugar do milagre. O Senhor restaurará o teu estado em nome de Jesus.